Conarec 2017. Estou aqui com Cássio Pantaleone. Cássio, queria comentar um pouco com você sobre essa questão de polarização nas redes sociais e no Brasil como um todo. A gente está vivendo muito isso e queria saber como que a SaaS se posiciona nesse meio. Afinal, a gente está vendo que até empresas estão sendo prejudicadas por isso. Qual que é o cuidado que vocês tomam no dia a dia para que a marca não participe dessa briga que a gente está vivendo no Brasil? Ok, bom, primeiramente eu acho que é importante a gente ressaltar que polarização historicamente sempre aconteceu, né? Eu acho que desde os tempos mais antigos a gente sempre teve polarizações, sempre houve dois tipos de pensamentos que duelaram de alguma maneira pelo seu espaço, né? A questão que a gente vive no Brasil hoje, não é só no Brasil, é no mundo, mas no Brasil a gente pela proximidade acaba identificando mais facilmente, é que se aquilatou isso de uma maneira muito mais intensa, muito em função de que as redes sociais elas democratizaram a voz do indivíduo, né? Hoje, na verdade, as redes sociais elas cumprem um papel de dar voz democraticamente tanto aos cultos quanto aos incultos. E o que isso promove, na verdade? Promove um bar de opiniões, né? E essas opiniões, efetivamente, elas determinam um mindset, vamos colocar assim, uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo, uma perspectiva de Brasil, uma perspectiva do momento histórico que a gente está vivendo. Como é que o SaaS entende que a tecnologia pode tirar proveito disso, ou melhor do que tirar proveito, como é que ela pode antecipar-se a esse tipo de situação, né? Bom, primeiramente porque hoje, dado que eu tenho um universo de dados disponível, que é muito expressivo, esses dados vão me dizer alguma coisa sobre o modelo de comportamento, o modelo preferencial das pessoas acerca de determinados assuntos, as suas posições como um todo. Então eu posso ter, num primeiro momento, uma visão integrada de qual é a predominância de pensamento que eu tenho no Brasil. A minha empresa pode, então, a partir disso, tomar ações e medidas em termos de campanhas de marketing, sejam elas massivas ou one-to-one, ela pode criar ações já orientadas para esse padrão de predominante de pensamento. Além disso, evidentemente, que a partir de um grande grupo, existem subgrupos. Esses subgrupos são outros padrões que se estabelecem, comportamentais e de pensamento, que dão conta de preferências que não mais estão no todo, mas começam a derivar e destoar um pouquinho para um grupo específico. Então, seja, por exemplo, o grupo que defende uma causa X, um grupo que defende uma causa Y, esses grupos têm essa identificação e eu preciso conhecer isso. Se eu tenho algum produto que faz sentido para esses diferentes grupos, eu tenho que ter a capacidade de identificar isso de maneira preditiva, analítica, e aí fazer um processo de oferta que seja condizente com essa linha de pensamento. Na verdade, cada vez mais é importante para qualquer empresa uma palavra fundamental. Você deve conhecer o seu cliente. E conhecer o seu cliente significa que você deve conhecer ele nos diferentes níveis. Desde aquilo que é o pensamento predominante do país, com as suas diferentes derivações, até os pensamentos predominantes nos seus estados, nas suas cidades, no seu bairro, na sua preferência de loja, de produto, de serviço e assim por diante. E como que o SaaS interage com os millennials, com os jovens que também são muito conectados às redes sociais e que está vivendo essa polarização, né? Como que vocês atraem eles e como vocês fornecem para eles, né? Como tratam eles tanto como funcionários como clientes? Qual que é a relação da empresa com eles? Bacana. A estratégia que o SaaS tem para a questão millennium, ela é interessante de colocar, porque assim, a gente pode colocá-la pela perspectiva interna da empresa, de como a gente entende o millennial e como a gente vê essa questão externa à empresa. Internamente, o SaaS, ele está sendo talvez um pioneiro, porque se fala muito em diversidade. Se fala em diversidade de gênero, em diversidade de raça, em diversidade de credo, em diversidade de N tipos. Só que nós estamos vivendo um outro tipo de diversidade agora. É a diversidade das idades, das gerações. O SaaS ele está promovendo, nesse momento, um treinamento interno chamado Multi-Generational Training, um treinamento para multigerações, cujo objetivo é mostrar que a partir dessas heterogêneas gerações se pode tirar um resultado desse grupo como um todo, que ele, na verdade, é uma soma e não uma diminuição. Ou seja, o millennial contribui com as suas características, a pessoa que tem já os baby boomers vão contribuir com outra característica,
e assim por diante. Então, acaba se tirando daí um sumo, um núcleo central de pensamento que dá para o convívio dentro da organização um convívio pacífico e somatório, ou seja, se respeita efetivamente a diversidade. Do ponto de vista externo, o SaaS está orientado a ofertar, tanto para aqueles usuários, aqueles clientes que têm já historicamente uma relação com o SaaS desde os seus 40 anos de fundação, 41 anos de fundação, historicamente já tem uma relação com o SaaS, essa proximidade com os nossos produtos. Ele está dando esse suporte para essa geração que usa há muito tempo o SaaS. Também, ao mesmo tempo, ele respeita os millennials que estão trazendo algumas tecnologias analíticas que são distintas do núcleo do SaaS. Coisas como Python, R, Lua, são outras linguagens, certo? O que o SaaS está fazendo? Ele está colocando na plataforma, hoje, a possibilidade de você integrar todas essas diversas tecnologias num único tronco central e, com isso, garantir aquilo que é fundamental para qualquer empresa: governança. Cássio, muito obrigado. Você pode continuar acompanhando os vídeos tanto no canal do ConaRec, quanto no site do ConaRec e também da revista Consumidor Moderno. ConaRec 2017.